E foi sobre uma conclusão da votação do STF. Os 11 ministros do STF concluíram nesta segunda-feira que o artigo 142 da Constituição não permite que as Forças Armadas atuem como um poder moderador dos três poderes da República. O último a votar no plenário virtual foi o ministro Dias Toffoli, que, assim como os demais magistrados, seguiu o entendimento do relator Luiz Fux. Com isso, a decisão foi unânime dos 11 magistrados. Toffoli seguiu o voto do relator e emendou, afirmando que a missão institucional das Forças Armadas, na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Doutor André, aqui a gente vê uma discussão muito técnica sobre isso. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para nós, para a família de Atualizei também, o que isso significa na prática, né? Mudou algo? Ou seja, qual que era o entendimento do artigo 142 antes dessa votação e como que esse entendimento ficou agora? Max, na prática não mudou nada. As Forças Armadas, elas de fato, quando a nossa Constituinte ela foi idealizada, vocês imaginem que as Forças Armadas tinham muito poder. E como no Brasil as coisas sempre são muito negociadas de um jeito nem sempre desejável, né? Houve ali uma participação, por incrível que pareça, quer dizer, a Constituição era uma Constituição contra o regime militar, mas ainda assim houve uma participação imensa dos militares na Constituição, na formação, na construção da Constituição. Tá? Pessoas que dizem que, inclusive, se não fossem os militares, talvez essa Constituição não tivesse sido costurada como foi. Então, houve uma intervenção política até muito forte para que ela saísse assim. E, de fato, saiu esse artigo de que as Forças Armadas elas seriam um poder moderador, ela faria, até para conseguir oxigenar os outros poderes que estavam muito caídos, enfraquecidos, derrubados, vamos dizer assim. Por muito tempo as Forças Armadas governaram o país. Então, ela seria, vamos dizer assim, um fiel da balança dos demais poderes. Agora, depois que a democracia pós 88, a Constituição tomou corpo, que, enfim, os governos passaram a ser eleitos e etc., as Forças Armadas nunca mais exerceram esse papel. Né? Então, essa decisão agora do STF, ela muda zero do que nós tínhamos antes da decisão. O que me parece que se quis dizer é muito mais um recado à população que entendia que as Forças Armadas poderiam solucionar os problemas da nação e etc., e poderiam tomar o poder, enfim, essa onda que houve, de alguma maneira, nos últimos anos, me parece que o STF quis dar uma resposta, dizendo à população, não, as Forças Armadas não têm esse papel e não podem ter, mas nunca tiveram. Há muito tempo, na verdade, não tem. Então, do ponto de vista jurídico, prático, essa é uma decisão que não significa, a meu ver, nada. Interessante, muito bom esse esclarecimento, doutor André. E vale lembrar ainda que o governo Lula, eles pretendem, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, de certa forma, se resguardar e retirar os poderes das Forças Armadas ainda em relação a ser o poder moderador. Por meio desse caminho, aí sim, esse governo, né, o governo do PT, poderia, de certa forma, neutralizar esse poder moderador? Berenice, você toca num ponto importante. Veja, as Forças Armadas, então, não são um poder moderador. Tudo bem, estamos aqui entendendo o recado. Agora, por outro lado, não se pode também submeter as Forças Armadas a qualquer outro poder. Ou seja, não se pode submeter no sentido de enfraquecê-la de tal maneira que ela fique subalterna, vamos dizer assim, que ela simplesmente deixe de ter qualquer tipo de força ou relevância. Então, não se pode punir as Forças Armadas, né, no sentido de retirar-lhe todo e qualquer
possibilidade de ter interferência no cenário político ou no debate nacional. Então, uma coisa é ela não ser poder moderador, outra coisa é também humilhá-la. E outra coisa que também não pode acontecer é qualquer outro poder, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, se tornar um poder moderador. Então é importante que a gente, com esse recado às Forças Armadas, do STF, que a gente também possa cobrar dos outros poderes que não atuem como um poder moderador, que é o que às vezes acontece, sobretudo com o ativismo judicial ou com a absorção de pautas do legislativo para os julgamentos do STF. Então, esse tipo de situação também tem de ser evitada. Se o STF entende que as Forças Armadas não podem ser um poder moderador, é porque entende que ninguém pode ser. É essa a compreensão que precisa se ter da Constituição. Até porque nós temos, no nosso artigo 2º da Constituição, um sistema chamado freios e contrapesos, que é um instituto democrático de todas as grandes democracias, que diz que um poder não pode ser maior que o outro, que um poder precisa fiscalizar e frear o outro. Se um deles tem mais poder que todo mundo, claro que esse que vai ter mais poder não pode ser freado, e isso torna o ambiente muito pouco arejado, muito pouco democrático. Correto. E aproveitando esse tema, né, eu queria puxar uma outra questão sobre a questão do 8 de janeiro, né? Porque muita gente que foi e que está ainda, né, em processo aí de julgamento, foi até condenado, não estava nem sequer na manifestação. Muita gente foi presa, está sendo julgado e condenado porque estava lá se manifestando na frente de um quartel. Fica tudo muito estranho, já que não há nenhum tipo de poder moderador por parte do Exército, né, ou das Forças Armadas, né, ou seja, aquelas pessoas também não estavam cometendo, né, seria mais ou menos um crime impossível, né, ou eu estou errado, né, seria igual se um grupo chegasse e pedisse uma intervenção alienígena, né, para os marcianos, ou seja, eles não tinham, a Força Armada não tinha nenhuma capacidade de fazer nenhum tipo de intervenção, então não fica uma coisa assim, fraco a acusação também contra essas pessoas, não? Essas pessoas que estavam em frente a quartéis, veja, elas se manifestavam, né? Nós temos na nossa Constituição um instituto que se chama direito de reunião, ou seja, você pode se manifestar sobre o que você quiser, contanto que, inclusive, o próprio STF já entendeu em vezes anteriores. Vocês percebem que o STF vem mudando a sua jurisprudência sempre para tornar os direitos de manifestação mais criminalizáveis de um tempo para cá. Mas o próprio STF entendeu há um tempo atrás, na chamada Marcha da Maconha, isso acho que em 2009, enfim, estou dizendo de memória, que você poderia inclusive se manifestar sobre temas ilícitos, porque a maconha era uma droga tida como ilícita, então ele permitiu que houvesse a Marcha da Maconha. Então o direito de reunião permitia, inclusive, que o tema, o objeto da manifestação fosse algo ilícito, considerado ilícito. Por quê? Porque isso não era apologia e nem nada, porque as pessoas estavam ali dedicadas a, enfim, acreditar naquilo que seria melhor para elas, não gostariam que mudasse a Constituição, gostariam que mudassem as leis, enfim, e isso é lícito, debater é sempre bom, é assim que o STF entendeu. Agora as pessoas estavam na frente de quartéis, entendendo que, inclusive suscitando esse artigo 142, né, levantando o pedido de intervenção e etc., e as pessoas foram presas ou entendidas como antidemocráticas. Esse me parece um entendimento incorreto do STF, porque o direito de reunião, se eles entendem que é lícito, e se ele pode abarcar, inclusive, com objetos, podem ser discutidos objetos ilícitos, não faz nenhum sentido que as pessoas sejam condenadas por terem feito isso. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.